Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua sempre presente TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande, e também pela TV Unisantos, o HF40 para toda a Baixada Santista. Nesta segunda-feira são muitas as notícias. Primeiro eu quero mandar um abraço para o meu amigo, o arqueólogo Manuel Gonzalez. Olha, nós já tínhamos conversado em outras oportunidades sobre os aspectos arqueológicos da nossa cidade. Inclusive, a legislação que obriga os empreendimentos a fazerem a prospecção arqueológica. E não é que descobriram lá a galeria de mais de 120 anos no subsolo da Ana Costa, e tinha aquele projeto de se fazer ali, entre a Praça Independência e a praia, um grande estacionamento no subsolo. Já vi que foi por água abaixo, depois da descoberta dessa galeria submersa, meu amigo Manuel Gonzalez, ele que já tinha aventado essa possibilidade, e só torna mais viável, aliás, mais real a possibilidade de um túnel, que todo mundo diz que existe, entre a Igreja do Valongo, e que ela tem início na Igreja do Valongo e vai até o Morro do São Bento. Quando os piratas atacavam a Bahia, os freis, as freiras iam por este túnel. Precisa agora investigar se a Petrobras e a Comgás não tiverem destruído esses túneis. Possivelmente nós vamos descobrir. Mandar um abraço para o meu amigo Manuel Gonzalez, que agora vai fazer um trabalho bastante significativo de recomposição arqueológica. E também parabenizar aqui a iniciativa do secretário de Cultura, Raul Cristiano, que interditou o Teatro Coliseu. Diversos problemas foram verificados e os espetáculos que estavam agendados, aí a situação do Coliseu, as torres de esfriamento do ar-condicionado são um dos perigos constatados durante a fiscalização. Outros pontos do teatro também apresentam problemas que serão resolvidos antes da entrega do equipamento à população. Funcionamento dos hidrantes, infiltrações. O teatro também não possuía... Pode ir passando as fotos, Thaisa, por favor? O teatro também não possuía o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. A previsão é de 1 ano de reforma e a prefeitura prevê gasto de 2 milhões. O que me chama a atenção, quero parabenizar, o Raul Cristiano foi lá, corajoso, 29 espetáculos foram cancelados, né? Mas o que me chama a atenção é que já se gastou tanto dinheiro no Coliseu e agora vem essa informação que o Coliseu não está apto a receber eventos. Pior, teve o show do Ivan Lins e o show do meu amigo Alexandre Camilo, que lotou o Coliseu. Olha o perigo, milhares de pessoas ali poderiam ter sofrido um acidente e só agora a gente descobre que a situação do Coliseu é crítica. Ainda bem que alguém foi lá e fechou. Agora também precisamos apurar se as empresas contratadas por tanto tempo e por tanto dinheiro fizeram o trabalho adequado. Eu vou conversar com o consultor e especialista em finanças públicas, Rodolfo Amaral. Rodolfo, boa tarde, obrigado pela participação. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Augusto. É uma satisfação estar no seu programa para poder esclarecer dúvidas da população santista. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, que é a pergunta que hoje todos na cidade fazem. A Prefeitura de Santos está quebrada, Rodolfo? Não é verdade, Augusto, e não sou eu que estou falando isso, basta o santista acessar o próprio site da Prefeitura, procurar lá no Diário Oficial do dia 30 de janeiro, onde está a prestação de contas da Prefeitura de Santos relativa a 2012.
E lá, consultando essas peças contábeis, verifica-se que a administração Papa, ao contrário do que tem se comentado na cidade, ela foi superavitária em 2012. Ou seja, mesmo com as despesas relativas a 2012, que ficam para ser pagas no início de 2013, tecnicamente chamado de restos a pagar, paga todas essas despesas, ainda sobra algo em torno de 18 milhões de reais de superávit. Então, não se gastou mais do que se arrecadou ano passado, muito pelo contrário, sobrou dinheiro para a administração fazer a aplicação no curso desse ano. Até para entrar o ano com algum recurso, Então, isso aconteceu. O Papa teve essa preocupação, não é? E foi prudente em deixar dinheiro no caixa. É exatamente isso que mostram os dados oficiais, os que estão contidos em balanço e os dados esses que valem para a apreciação do Tribunal de Contas. Eu conversando com algumas pessoas, inclusive alguns vereadores da base do governo, a informação foi que o prefeito Paulo Alexandre foi obrigado a pagar férias, rescisões, 13º, diversos encargos neste ano relativo ao ano passado e que isso gerou esse impacto negativo que tanto se falou, que a Prefeitura de Santos estaria numa situação financeira muito crítica. Inclusive, alguns chegaram a afirmar caótica. Então, como é que você explica isso, Rodolfo? Eu acho que os vereadores, aqueles que disseram isso, deveriam aprender a lidar com as questões de finanças públicas. Isso não é verdade. Podem ter ocorrido algumas despesas que ficaram para 2013 como restos a pagar, mas com recurso, com disponibilidade em caixa. Até porque, se isso não acontecesse, o próprio ex-prefeito estaria inelegível, porque, de acordo com a legislação eleitoral, no último exercício de mandato, o prefeito não pode assumir qualquer tipo de despesa que não tenha disponibilidade em caixa no dia 31 de dezembro de 2012. E repito, o balanço publicado no dia 30 de janeiro do Diário Oficial, todos que tiverem dúvida podem consultar, mostra que a Prefeitura foi superavitária. Pagos todo o resto a pagar de 2012 e no início de 2013, ainda assim sobraram quase 20 milhões de reais. Rodolfo, hoje a Prefeitura de Santos, a arrecadação dela está baseada no quê? Basicamente no IPTU, no ISS, não sei se você tem condição de fazer essa avaliação. Prefeitura de Santos, qual é o seu principal lastro hoje? A Prefeitura de Santos arrecada algo em torno de 215 milhões de IPTU, arrecada um pouco mais, o ISS passou o IPTU, está em torno de 240 milhões de IPTU, portanto aí nós temos, de ISS, aliás, nós temos aí já quase 500 milhões, tem algo em torno de 30 milhões de ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Intervírus, e mais 250, 260 milhões de ICMS. Aí vem aquelas outras repasses, fundos de participação de municípios, algo em torno de 50 milhões, e as demais receitas são transferências de SUS, transferências do DAD. Que alcança os aproximadamente 2 bilhões, é isso? Na verdade, os 2 bilhões, eles entram também nesse contexto a chamada receita de capital. O que seria essa receita de capital? São empréstimos que a Prefeitura contrai, tipo do Banco Mundial para o Santos Novos Tempos, recursos do PAC para obras também no Santos Novos Tempos e outros tipos de obras. Então, na verdade, a receita corrente líquida da Prefeitura de Santos no ano passado foi de 1 bilhão 512 milhões de reais. Só para explicar para quem está em casa, receita corrente líquida é o que realmente entrou no caixa, é isso? São as receitas de impostos, são aquelas receitas que têm uma continuidade, por isso que receita corrente é que ela ocorre todos os meses, ela tem uma continuidade e mais, nesse caso, os repasses do Fundeb é considerado uma receita corrente líquida, os repasses do SUS, que no ano passado foram de 114 milhões para o município de Santos, essas compõem as receitas correntes líquidas. Tá? E as receitas de capital, essas que são eventuais por empréstimos, essas não fazem parte desse conceito. Então, em 2012, nós tivemos 1 bilhão e meio... 1 bilhão 512, que foi 15% superior a 2011.
Então, numa avaliação nos últimos anos, a possibilidade de crescer chegou-se nesse número de 2 bi, é isso? Exatamente. Então é baseado nisso que o orçamento... Estou te perguntando isso, que eu vou fazer a pergunta quanto ao funcionalismo público, e eu já escutei várias vezes, em várias cidades, que orçamento é uma peça de ficção, né? Então eu queria entender, para poder chegar nesse ponto, do qual é a perspectiva que o funcionalismo público de Santos vai ter, já que o prefeito disse que era 1,5%, agora o abono de 8%, e se quiser é isso, senão o funcionalismo não vai ter nada. Então, nós podemos imaginar que esses 2 bi são reais, Rodolfo? Eu queria dizer o seguinte, por que tem ocorrido, em primeiro lugar, essa dúvida desse chamado déficit que existiria aí? Começou a se falar, o secretário atual começou falando de 76 milhões, depois reduziu para 40 milhões, quer dizer... Que é uma diferença grande. Que conta é essa, na verdade, que o secretário está fazendo? Ele utilizou a palavra déficit para alguma coisa que é diferente de déficit. Déficit, na minha concepção, é aquilo que já se concretizou. Ou seja, eu tinha previsto arrecadar 100, arrecadei 80, então houve um déficit. No caso do que ele está falando, não é, na verdade, um déficit, é uma insuficiência orçamentária, que é bem diferente. Vou citar um exemplo. Vamos supor que a conta de lixo, de coleta de lixo na cidade, o contrato feito pela prefeitura, seja da ordem de 100 milhões de reais. No orçamento, na hora da concepção, alocou-se para essa despesa 80 milhões de reais. Então, em tese, haveria uma diferença aí desfavorável, que está sendo chamada de déficit, de 20 milhões de reais. Mas agora, isso se realizou? Não, isso não se realizou. Então, essa é a diferença. Então, o que o secretário está querendo passar para a opinião pública é se aquilo que foi colocado no orçamento se realizar daquela forma, aí sim ocorreria um déficit. Agora, é preciso que se diga que qualquer governo, no início de um novo mandato, ele tem por obrigação, na verdade, avaliar o orçamento que foi discutido no final da gestão anterior, inclusive do ponto de vista de prioridade, porque o governo que saiu estabeleceu uma série de prioridades que pode ser que não sejam as mesmas do governo que está entrando. Então, isso que está sendo feito, esse ajuste do orçamento, é uma atividade natural em qualquer cidade, exceto aquelas em que o prefeito foi reeleito. Então, é isso, o que está se chamando de déficit, na verdade, que está se passando para a opinião pública, que se herdou uma desgraça, tá? Não é verdadeiro. Eu me lembro quando fui secretário em 1997, secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, aí sim nós recebemos um déficit. Nós pegamos 2,5 folhas de salários atrasados, tinham 50 milhões de dívidas com um banco chamado empréstimo aro, nós pegamos 200 milhões, aquilo sim era um déficit, porque, inclusive, você há de lembrar que naquele exercício, em 96, o ex-prefeito Davi Capistrano chegou até antecipar o IPTU de 97 em 96. Arrecadou quase 15 milhões de reais naquela época, não pagou funcionário, não pagou folha, só pagou fornecedor, e mesmo assim os fornecedores que interessavam na época. Então aquilo era um déficit, é bem diferente dessa situação. Quer dizer, por que o próprio secretário Álvaro, num determinado momento, não dizia mais que era 76 milhões e 40? Porque exatamente entrou esse aporte de recursos do exercício anterior que não foram gastos. Então esse aporte fez com que reduzisse essa suposta insuficiência de recursos. E nós não podemos esquecer que o próprio atual secretário fazia parte do governo anterior e acompanhava de perto os números, né? Também não pode achar... Eu também fico um pouco preocupado quando se traz essa informação e muitos daqueles que estão lá vinham acompanhando a situação, por exemplo, agora do Coliseu. Um abraço aqui para o Mesquitinha, mas até um pouco antes da eleição, o Mesquitinha estava à frente do Coliseu e agora está no governo atual. Então também não dá para criticar tanto o governo Papa achando que ele deixou essa desgraça, que me parece que não é bem assim, né? O que me surpreende, Augusto, na verdade, é que alguns prefeitos, não é só o caso do prefeito de Santos, mas alguns prefeitos têm demonstrado que ficaram perplexos com a situação que herdaram. Econômica. Perplexos ficamos nós, porque no período de campanha eleitoral a gente achava que eles estavam tão seguros, que eles estavam verificando como é que estavam as contas. Por exemplo, o orçamento
do município, já era possível de se conhecê-lo na época da campanha eleitoral, certo? O aumento, o impacto do funcionalismo, que você vai perguntar, já era possível de se conhecer. E, no entanto, o discurso dali naquele momento era fácil, porque eu vou fazer, eu vou ampliar, vai ter vou mais... tirar daqui, isso tinha abrir mais uma unidade de saúde aqui, quer dizer, daqui a pouco a gente ficava imaginando que ia ganhar mais uma unidade de saúde em cada bairro, e o que a gente viu, na verdade, foi o adiamento aí, por exemplo, do Hospital dos Estivadores para 2015, 2016. Que foi uma grande surpresa para todos nós. Então, né? São essas situações que nos levam a crer que, na verdade, aquilo que estava sendo dito em campanha política era dito da boca para fora. Ou seja, sem um levantamento, sem uma análise detalhada da realidade das cidades. Não estou falando só do caso de Santos. E isso é que me deixa perplexo. Porque é exatamente esse tipo de estudo que a gente faz no dia a dia e que é perfeitamente possível se conhecer a realidade de qualquer município brasileiro, eu diria que sem sair do lado do computador. Acionando 30, 40 bancos de dados diferentes, eu tenho condições de dar um diagnóstico de qualquer cidade brasileira em 40 minutos. E é impressionante que os prefeitos, ou na época candidatos, ignorem essa situação. E uma coisa que eu só queria deixar registrado, quando há a mudança radical de perfil de governo, ainda se justifica a questão política, né? O outro era isso, o outro era aquilo. Mas no caso do governo de Santos, houve uma transição de 3 meses tranquila, onde o chefe de gabinete teve acesso a todos os dados, né? O Papa abriu a chamada caixa preta da prefeitura, houve o processo de transição e muitos que estão no governo atual fizeram parte do governo anterior. Então, eu acho que não podemos dizer que não havia desconhecimento de vários projetos, o que não é verdade. Eu acho que houve essa transição. Eu estou dizendo isso porque não vai parecer que o Papa, eu não tenho aqui nenhuma procuração para defendê-lo, mas acho injusta essa imagem que estão criando de que o Papa deixou a cidade de uma forma temerária. Eu diria até, Augusto, e eu fico bem à vontade de estar hoje falando o que estou falando aqui, porque você há de recordar, no final de novembro, início de dezembro, o meu escritório fez, em parceria com o jornal A Tribuna, uma série de cadernos de 8 páginas cada um, analisando a situação das 9 cidades da Baixada Santista, uma a uma. Nós escrevemos 54 páginas de jornais, analisando finanças, economia, habitação, saúde, educação, trânsito, enfim, os setores essenciais. E ali a gente já mostrava a situação nos últimos 10 anos. Não entraram os dados de 2012, porque como o balanço fecha no mês de março... Não seria oficial. Não daria, nós não teríamos elementos completos de 2012. Mas hoje, nós já estamos no mês de abril, esses dados já são conhecidos, e repetiu-se a situação dos últimos 10 anos. Então, não há nenhum alarmismo, a situação da prefeitura na verdade, suficiente para equilibrada. Eu diria que a prefeitura tem problemas sérios? Tem, mas esses eu ainda não ouvi falar a respeito. Tipo, o que vai se fazer com a Prodesan? O que vai se fazer com a CET, que fechou com 40 milhões? Com a Coab, quer dizer, e por que não se fala disso? Porque, infelizmente, essas empresas ainda têm sido utilizadas para empregar, certo, equipes técnicas. Volta e meia a gente pega o jornal e sabe que mais um foi contratado pela Prodesan. Quer dizer, aqueles que não estão oficialmente contratados pela chamada administração direta, entram pela administração indireta. Então é por isso que não se fala muito dessas empresas. Mas deveria se falar, porque aí sim mora o problema financeiro. Me parece que a Prefeitura de Santos sofre com as empresas mistas, não é, que carregam dívidas bastante significativas e continuam gerando essas dívidas. Um caso é a Coab, que tem uma estrutura, acho que muito exagerada pelo que realmente ela produz hoje. A própria Prodesan também teve parcelamento de dívidas da Previdência Social, que ficaram parceladas por 20 anos, que são reduzidas no repasse do Fundo de Participação dos municípios. A extinta CSTC, na verdade, também deixou uma grande herança. Então, se é para a gente falar de finanças públicas, vamos analisar com propriedade a administração indireta. Eu acho que esse é um dever do poder público e eu acredito e creio que a administração faça de uma vez por todas. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já.
Estamos de volta ao vivo aqui no Ação e Reação pela sua TV Com, canal 11 da NET. Quero mandar um abraço especial aos meus amigos da Ozan, 3228-8000, 3228-8000. Conheça os benefícios da Ozan, meu amigo Fábio Garibe. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E também os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Aproveite agora os cursos, inclusive em offshore, que o Incatep está oferecendo. O único centro portuário que capacita seus trabalhadores em simuladores de última geração. Incatep. Rodolfo, qual será hoje qual a situação que você prevê para o funcionalismo público? Eles fizeram uma manifestação sábado, na quinta noite, em assembleia, rejeitaram a proposta do abono que o prefeito Paulo Alexandre ofereceu de 8%, e foi rejeitado, e agora fica uma situação, o governo diz que essa é a última proposta e o funcionalismo se vê com reajuste aquém da inflação. Afinal de contas, você já deve ter feito uma avaliação dos números da prefeitura. Há essa possibilidade de se melhorar ou, na sua opinião, no seu ponto de vista, na sua análise, o prefeito está no caminho certo? Eu acho o seguinte, eu acho que essa é uma situação pontual, específica, e que não tem necessariamente, no primeiro momento, uma vinculação com receita propriamente dita, por incrível que pareça. O que está se discutindo aí é um comprometimento de gastos com o pessoal em relação à chamada receita corrente líquida, que fechou 2007 com 47,13%, e a administração faz projeções que já chega aí ao patamar de 51%, sem aumento nenhum, em agosto desse ano. O que ocorreu na verdade? Se você for acompanhar os gastos da folha de pagamento da Prefeitura de Santos, até fevereiro de 2012, ou seja, antes do aumento dado em 2012 e de entrada em vigor do plano de carreira, cargo e salário, o custo mensal da folha de pagamento da Prefeitura era da ordem de 51, 52 milhões de reais. Então, quando chegou em junho, quando entrou em vigor efetivamente o plano, esses gastos mensais saltaram aí a razão de 62 milhões. Ora, que dá uma diferença de 10 milhões de reais mês, certo? Portanto, anualizado, nós teríamos aí 130 milhões de reais, considerando o 13º salário. Então, compatibilizado isso, é que eles chegam ao teto aí de 51%, que é o limite prudencial, e a administração, de uma forma, eu diria aqui, prudente, nesse caso especificamente, uma forma prudente, resolveu pisar aí no freio. Bom, a forma com que foi anunciada, que eu acho que foi infeliz, porque um índice de 1,5%, parece uma ofensa a alguém uma categoria que vivenciou, como todos nós, uma inflação da ordem de 6% nesse período de 12 meses. Mas, o que poderia ser feito? Eu acho que a Prefeitura já deu um sinalizador, um segundo sinalizador, que foi esse abono de 8%. É verdade que é um abono de 8%, aí a população não entende, fala, bom, se queria dar 1,5%, como é que vai dar 8%? Certo? Como é que conseguiu dar 8%? É que esses 8%, na verdade, tá, como abono, eles são calculados no chamado salário base da categoria. Tá? E eles não incorporam. E qual é a diferença de incorporar ou não? Se esses 8% incorporasse ao salário base, esse salário base seria, na verdade, múltiplo dos benefícios que esse servidor tem. Então, o servidor, às vezes, tem letra de 5 anos, letra de 8 anos, letra de 16 anos. Teria um reflexo. Na verdade, tem múltiplos e faria com que o custo explodisse. Eu acho que a administração agiu agora corretamente, propondo esse abono. Eu acho que deveria ficar formalizado um pacto de repasse para os servidores. Sugiro aos servidores que façam isso documentalmente,
Porque o que acontece, Augusto, quando se dá apenas o abono ou se assume o compromisso do abono incorporar em dezembro? Vamos acompanhar para e passo o comportamento da arrecadação e, uma vez verificada, certo, o acréscimo de receita, ao ponto de se conceder efetivamente, no mínimo, a inflação, esse compromisso se consolidasse. Porque depois ele fica esquecido, depois ele, sabe, quando se faz o abono, empurra-se uma situação com a barriga e depois, na verdade, não se concretiza. Isso foi feito durante um bom período aí, principalmente no segundo mandato do ex-prefeito Beto Mansur. No primeiro mandato eu fui secretário durante 2 anos, ainda tenho o maior aumento do servidor público em Santos, de 97 para cá foi na minha época, 10,5%. E olha que nós ainda assumimos folhas atrasadas e tudo mais. Depois tivemos, sim, atraso de salário, é bom que se diga, porque o cobertor era curto. Se você compensou 2,5 folhas antes, na frente vai, na verdade, faltar. Tinha dívidas de curtíssimo prazo da ordem de 50 milhões com o banco, que nós tivemos que pagar sob pena de ter a cancelado retenção. Repasses, não, né? Na verdade eles iam direto, os contratos davam o direito de ir direto no banco e tirar esse dinheiro. Nós tivemos que renegociar na época. Agora eu acho que o momento é um momento de reflexão de ambas as partes. O governo mostrou-se sensível a corrigir aí essa proposta inicial. Eu acho que não dá para fazer milagres, mas eu estou otimista. Eu acho que a prefeitura, mesmo com o cenário que está hoje, ela tende a ter um aumento da receita corrente por volta líquida de agosto e setembro, né? Normalmente. Em nível capaz de se dar esse aumento. Eu estou pessimista, Augusto, com relação às finanças da prefeitura, com relação a alguns projetos que a gente está aguardando há bastante tempo. O caso do Santos Novos Tempos. Porque, às vezes, a gente fala assim, bom, o governo conseguiu 300 milhões de empréstimos, ou com o BID, ou com o PAC, mas não se fala que tem mais 200 milhões de recursos próprios que tem que se dar com contrapartida. Olha só. Essa folga de caixa a prefeitura não tem. Talvez a prudência do governo com relação ao funcionalismo também venha nesse sentido. Ó, vamos enxugar a máquina, porque senão nós não vamos conseguir completar. E se nós não tivermos recursos para dar como contrapartida, nós não podemos usar o dinheiro de empréstimo e corremos o risco de perder esse dinheiro. O próprio o atual deputado Beto Mansur tem divulgado nos programas do PP na televisão que conseguiu 1 bilhão e meio de recursos, uma boa parte desses recursos para o município de Santos. A única coisa que ele não fala é que são financiamentos. Na verdade, nós não é vamos dinheiro. Ter que pagar. Nós vamos ter que pagar, tem 4 anos de carência, vai ter que se exigir provavelmente contrapartidas, e aí é que mora o perigo. O município de Santos hoje tem uma capacidade de investimentos muito limitada, da ordem de 6% do orçamento, e vai ter que dosar adequadamente essa capacidade em toda a cidade, porque se alocar todos esses recursos em mobilidade urbana, aí nós vamos nos mover. Ou apenas para o Santos Novos Tempos, embora seja um projeto altamente necessário, nós só vamos ver investimento num lado da cidade, nos demais não. Rodolfo, eu vou marcar uma próxima oportunidade para você vir, até para a gente falar um pouco sobre essa questão do endividamento, né? Porque a gente ouve muito, você falou 6%, eu fiz uma conta rápida, né? Nós teríamos alguma coisa em torno de 120 milhões, 120 milhões para investir. E quando você vê tanto dinheiro vindo, nós vamos ter que pagar, acho que 100 milhões não vai dar. Então nós vamos ter que marcar uma outra oportunidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço, um grande abraço. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, lembrando do programa Bastidor, cobrindo os principais assuntos políticos da nossa região. Muito obrigado pela audiência, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.